Muita alegria podemos mais uma vez cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Os que estão felizes, digam glória a Deus. Quero convidar os irmãos para estarmos mais uma vez em pés, juntos, posição de batalha, preparados para ouvirmos a palavra do Senhor. O pastor Wagner Medina já explicou um pouquinho aqui, era para estar da manhã, hoje pela manhã. Eu terminei de pregar ontem lá no Recife, lá no extremo nordeste do Brasil, e terminou o culto. O meu voo era meia-noite, então era 10h30, eu saí do púlpito direto para o aeroporto, me troquei lá no aeroporto, que o terno estava molhado, acabei para chegar aqui hoje, pousar às 9 da manhã, ou seja, viajar praticamente a noite toda por causa das conexões e vir do aeroporto direto para cá. Mas acabou pousando muito tarde o voo, pousou já era quase 11 horas, e além de pousar 11 horas, minha bagagem ficou lá em Recife, não veio. Estou só com a roupa do corpo, mas ainda bem que eu estava preparado para estar aqui com os irmãos. Eu já disse o pastor Wagner, com tantos pregadores que vieram aí este ano, né? Tem vários ainda que estão ali no hotel, que ainda nem pregaram, outros que ainda vão pregar. Eu falei, pode ficar qualquer coisa, eu fico aí descansando, porque eu também estou precisando, né? Eu prego ainda hoje à noite em outro lugar, mas uma alegria muito grande estar aqui hoje, revendo o congresso da AME, amigo particular, pastor Wagner Medina, sua esposa, a doutora irmã Nádia, que tornaram-se na minha vida referenciais de amizade, de fé, de integridade, e nós nos tornamos realmente parceiros. Estamos juntos para o que der e vier. Já passamos aí momentos bons, momentos difíceis, choramos, rimos, né? Já comi churrasco com ele, também já tive que fazer o regime junto com ele, que a pastora Nádia obrigava a gente a fazer, e eu tive que sofrer uns 2 dias. Tirava ele do regime escondido, né? Só eu e ele que estão sabendo. Pastor, a senhora está aqui. Tinha que comer um x-salada de vez em quando. Primeiro comia as coisinhas verdes lá na sua casa, depois a gente saía, comia um x-salada e voltava. É uma benção. O pastor Wagner está aí bonitão, né? Emagreceu, saúde abençoada. Esse ano eu cheguei aqui, ele está com voz ainda, é muito bom. E é muito bom ter amigos. Eu costumo dizer na minha vida, eu estou pregando já há 17 anos. Eu faço 17 anos de ministério agora, no mês de outubro. Então, em outubro eu completo 17 anos de caminhada. E eu aprendi na minha vida que eu cheguei aonde cheguei fazendo amigos e não inimigos. Sempre é muito melhor você ter um amigo do que um inimigo. Às vezes os inimigos são gerados no caminho, mas não é a gente que gera, né? É os inimigos que não vão gostando do que Deus está fazendo. Porque a unção faz 2 coisas na nossa vida. A unção traz quem está longe e afasta quem está perto. Os de longe vão querer te conhecer pela unção, pelo que Deus está fazendo, pela graça de Deus, pelas notícias que vão chegando longe. Mas os de perto vão te odiar pelo mesmo motivo. Vão te odiar pelo que Deus está fazendo, vão te odiar pela promoção de Deus, pela projeção de Deus e pela graça de Deus. Então a gente às vezes prefere contar com quem está longe e esquecer quem está perto, porque os de perto só querem o pior. E Deus me trouxe muitos amigos de longe. Pastor Wagner é um amigo e eu louvo a Deus pela sua vida. Também estamos aqui hoje ladeado de homens, mulheres de Deus, profetas, é tanta gente. Eu vou tentar citar todo mundo aí ao longo da mensagem, mas é muito bom ter amigos, né? O cantor Bruno Velasquez, que nós também temos uma amizade especial, vai louvar a Deus daqui a pouquinho. Os cantores, levitas, pastor Marciano, que veio lá do Uruguai, vai pregar daqui a pouquinho. E é muito bom também estar com este grande amigo, servo do Senhor, e ter a alegria de compartilhar este púlpito com ele. Vamos então para a palavra de Deus, para aquilo que Deus colocou em nosso coração. Eu vou ser muito breve, o pastor me deu aqui, 30 minutos ou 35 que eu tenho? 35, eu já passei 5, então eu tenho mais 30 minutos para pregar a palavra de Deus. Muito bom rever o Adilson, né, irmã Cirlei, da Melody, lá do nosso estado do Paraná, Curitiba. Vamos para a palavra de Deus. O livro histórico dos reis, o capítulo é o de número 18, a partir do versículo de número 1 a seguir. Capítulo 18 do primeiro livro histórico dos reis. E vamos ler a palavra de Deus.
Deus abençoe o meu amigo irmão Moisés, que está aí também, cuidando da filmagem, né? Da produção deste grande evento da parte do Senhor. Primeiro livro histórico dos reis, o capítulo é o de número 18. Enquanto os irmãos encontrem, por favor, vão encontrando primeiro. Que diz assim o texto, capítulo 18 do primeiro livro histórico dos reis. Quem encontrou, diga aleluia. Não, esse aleluia está muito devagar, vamos tentar de novo. Quem já encontrou, diga amém. Diz assim a Bíblia: e sucedeu que depois de muitos dias veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, diga forte, Obadias, o mordomo. Obadias temia o Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e também com água. E sucedeu Acabe, e disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de águas e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra, porém, e passaram por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo a ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, onde o meu Senhor não mandaste em busca de ti. Dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles não te tinham achado. E agora dizes tu: vai, dize a teu Senhor: eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao Senhor o que fiz, quando Jezabel matava profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, e de 50 em 50 em covas os sustentei com pão e com água? E agora dizes tu: vai e dize a teu Senhor: eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lo anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: é tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Diga amém. É extensa a leitura, mas é muito importante você prestar muita atenção para poder entender o que Deus tem para nós nesta tarde. Feche os olhos, curve a sua cabeça e oremos a Deus. Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez com muita alegria na nossa querida Sapucaia para recebermos a boa palavra do Senhor. Eu tenho certeza que desde o início da semana passada, muitos homens e mulheres de Deus passaram por aqui, tanto no templo, na igreja, como aqui também neste ginásio, transmitir a sua palavra. Verdades bíblicas e proféticas foram pregadas neste altar. E agora tenho mais
mais uma vez a responsabilidade de transmitir sua poderosa palavra. E eu lhe peço em nome de Jesus, torne o impossível possível. Pregue, Senhor, sobre a minha voz e fale com este povo segundo a sua palavra. Eu possa mais uma vez olhar para um texto como acabo de ler e ver nele aquilo que os olhos humanos comuns não podem ver. Eu preciso da sua revelação. Revela-nos a sua palavra. E neste período que temos, nesta tarde tão agradável, nesta tarde tão especial, fale aos corações daqueles que aqui estão. Muitos que estão desde amanhã aguardando o momento de ouvir a sua voz. Outros que chegaram agora ou que estão talvez preparando para retornar às suas cidades de perto e de longe. Não importa, todos que vieram aqui voltarão trazendo e levando consigo aquilo que viemos buscar. A reflexão da sua palavra, a direção a ser tomada, o norte a ser seguido, a bússola para os dias maus que este país está atravessando. Eu tenho certeza que em nome de Jesus, mais uma vez, o impossível tornará possível e o extraordinário de Deus nos alcançará, para ter certeza que esta oração já passou este teto, atravessou as nuvens e chegou ao trono de Deus. Eu lhe peço em nome de Jesus, aonde houver outro crente que está na mesma dimensão que eu estou, que acredita no mesmo Senhor que eu creio, que serve ao mesmo Deus que nós servimos e que está preparado para ser tocado pela dimensão da sua palavra, dá para este homem, para esta mulher um gostinho daquilo que vamos receber nesta tarde. E se é verdade que o Senhor tem sobre ele uma promessa, aonde eu ouvir uma voz de um crente recebendo algo especial agora, eu tenho certeza que essa promessa está viva em seu coração. Só quem crê nesta linda oração levanta a mão e dá um grito de glória para adorar o Senhor que está aqui. Aleluia. Os que têm um assento, assente-se, e os que não têm um assento, fiquem em pé comigo dando glória ao nome bendito de Jesus. Nós todos sabemos que o Antigo Testamento é marcado por ministérios em específico, ministérios de profetas, sacerdotes, levitas, reis, ministérios que na verdade sabemos e conhecemos através daquilo que chamamos de Bíblia e teologia, que eram ministérios agidos por Deus por possessões, ou seja, diferente hoje da dispensação da graça, aonde nós todos que servimos a Deus recebemos do Senhor um ministério, porque na verdade nós não somos mais possuídos pelo Espírito, nós somos cheios do Espírito. Através do sacrifício de Jesus houve uma abertura e todo ser humano, mulher, homem que tem acesso a Deus tem então a liberdade de se tornar templo do Espírito Santo. O Antigo Testamento, os homens não tiveram este privilégio de andar com Deus da forma que nós andamos. O Espírito não podia habitar numa pessoa. O Espírito então possuía alguém para uma determinada função e logo retirava-se desta pessoa. É por isso que você lê por muitas vezes, e o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e possuiu Sansão. Veio sobre Davi, veio sobre Moisés e assim por diante. Você lê também lá no Antigo Testamento que um dia o Espírito de Deus se retirava de Moisés e possuía cada um dos 70 anciões que haviam sido escolhidos para auxiliar Moisés no trabalho e na direção daquele grande povo que havia saído do Egito e caminhava no deserto à procura da terra da promessa, a cidade ou a terra de Canaã, que manava leite e também manava mel. Então, quando nós lemos no Antigo Testamento que o Espírito do Senhor se apoderou de alguém, ele exercia a seguinte função: quando alguém queria ter um contato com Deus, uma mediação com Deus ou falar com Deus, não tinha liberdade de falar diretamente com Deus. Se um rei queria tomar uma decisão, ele ia até a casa de um profeta, ou ia até a escola dos profetas, procurava um homem de Deus, e então dizia ao homem de Deus o que ele gostaria de saber da parte de Deus. O homem de Deus recebia a informação, levava até Deus, Deus trazia a resposta, e o profeta, o homem de Deus, transmitia ao rei, e a quem quer que seja, recebesse então a autorização para tomar uma decisão ou outra, ou até mesmo tomar um caminho ou outro, e ir para uma batalha, para uma guerra e assim por diante. Era um período então de escassez, porque nem todos tinham acesso a Deus. O homem e as mulheres desta época ficavam à mercê então de homens chamados reis, para que levasse esta nação, que uma outrora, num passado não muito distante, era uma nação teocrática, ou seja, o Senhor era seu rei, era o líder, era quem dizia
acontecia, o que fazer, o que não fazer, quais as decisões a serem tomadas. A partir de Saul, Davi e os reis que foram sendo levantados por Israel, então Israel vivia altos e baixos, momentos em que um homem rei naquela nação era temente a Deus, o povo se aproximava de Deus. Quando vinha um rei apóstata, os homens então se distanciavam de Deus e viviam longe do Senhor. É o tempo em que acabamos de ler, a época do reinado de Acabe. Acabe não só era um homem que havia afastado-se de Deus, distanciado do Senhor, mas muito mais do que isso, havia feito uma abominação diante de Deus, casado-se com Jezabel. Jezabel, uma mulher que não era israelita, não tinha a tradição daquela nação, não servia ao seu Deus, não tinha acesso a Deus, compromisso com Deus, não temia ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus havia dito ao povo de Israel que eles não casariam e não dariam-se em casamento com mulheres estranhas de outras nações. Agora Salomão no passado havia feito exatamente isso, e agora Jezabel repete e faz uma abominação diante de Deus, uma aliança com Jezabel. Sua aliança era tão terrível que Jezabel então começou a ter liderança sobre esta nação e fez com que Israel não só distanciasse de Deus, mas calasse as vozes proféticas que haviam naquela época, telando então os profetas, matando os profetas, prendendo os profetas, e aqueles que às vezes, em vez de ter a morte ou serem sucessivas por ela, faziam alianças com Jezabel. E a aliança funcionava exatamente assim: ela trazia os profetas, fazia-os assentar em sua mesa, e então fazia com que eles quebrassem o compromisso com Deus e servissem aos Balaíns e aos deuses de Baal e assim por diante, profetizando o que Jezabel mandava, falando aquilo que ela o determinava a falar, não só ela, mas também ao próprio Acabe. Era neste tempo de escassez, de crise existencial, crise na família, crise no governo, crise na sociedade, crise na religião, crise na convivência das famílias e na própria tradição desta nação, que sempre foi uma nação diferente, porque o projeto de Deus para com Israel foi sempre usar Israel como um espelho, um exemplo. As pessoas dos outros países vizinhos tinham que olhar para Israel e dizer assim: queremos ser como eles são, queremos ter o Deus que eles têm, queremos pregar o que eles pregam, queremos cantar as músicas que eles cantam, queremos fazer as orações que eles fazem, queremos servir ao Deus que esse povo tem. Mas agora os povos vizinhos olhavam para Israel e não sabiam mais identificar, porque aquele povo que outrora era o povo que andava com a bandeira de Deus e com as espadas de Deus e com as palavras de Deus, era um povo agora que tinha muitos deuses, Balaíns, Astarotes, Baals e assim por diante. Os profetas estavam misturados entre os profetas de Deus, os profetas de Baal, os profetas de Azira, e a Bíblia diz que a terra estava completamente abominável e corrompida diante de Deus. Em toda época de crise, em toda época de escassez, em toda época de confronto, em toda época de nebrosidade, de nebulosidade, de negritude, toda época de trevas, Deus sempre vai olhar do céu para a terra e vai procurar alguém para fazer a diferença. E Deus procurou na terra e encontrou um homem para fazer a diferença, um profeta chamado Elias, e fazer a diferença em meio a uma sociedade, ir na contramão da lógica, fazer a diferença no meio de uma igreja que está caminhando à direita, se Deus quer que ela caminhe para a esquerda, fazer a diferença diante de uma nação que parece que tudo que está errado é para o norte, e você querer trazer todos para o sul, é algo que vai gerar confronto, batalha e perseguição. Tem que ser, na verdade, muito homem, muita mulher de Deus, muito corajoso, e ter completa convicção no que Deus lhe deu, para poder fazer a diferença nesta terra. Eu vou abrir um parênteses e vou trazer a notícia de Deus para os senhores e senhoras. Levante a mão direita para o céu e a esquerda também. A direita coloque carinhosamente no ombro de quem está à direita, e a esquerda no ombro de quem está à esquerda, e dá uma chacoalhada neste crente para ele despertar, porque a tarde não é fácil, vem um sonozinho depois do almoço gostoso que vocês comeram hoje. Chacoalhe este crente e diga: se alguém andar lhe dizendo que dias melhores estão vindo, é uma mentira. Chacoalhe esse crente e diga: se alguém andar lhe dizendo que dias maravilhosos estão chegando, é uma mentira. A terra está caminhando para os piores dias dessa sociedade. O Brasil está caminhando para os piores dias em que nós vamos viver nesta terra, infelizmente. Mas eu, como
profeta precisa alertar os senhores. A Bíblia diz que nós temos direito de escolhas, e o Brasil vai colher as escolhas erradas que fizemos há muitos anos atrás. Estamos colhendo hoje os erros que plantamos lá atrás. Este país está vivendo um colapso. Nós estamos vivendo uma era negra. Nós estamos vivendo um momento em que nós teremos muito a pesar para os filhos que estamos gerando, para os netos que geramos, porque este Brasil, este país em que vivemos, é um país que vai viver dias terríveis. É por isso que Deus está levantando Elias para esta geração. Está levantando Elias para este tempo. Mas vida de Elias não é fácil. E eu quero fazer uma pergunta aqui na AME nesta tarde. Tem alguém aqui que ainda tem coragem de fazer a diferença no estado do Rio Grande do Sul, para deixar o diabo preocupado e deixar Jesus alegre? Levanta a mão direita e dá um grito de glória para adorar esse Jesus. Então aqui nesta terra, naquela época, há uma verdadeira simetria. Estamos vivendo praticamente a mesma coisa. Uma época de crise, de confronto na sociedade. Deus então levanta Elias com a palavra profética. E a palavra de Elias era tão profética e de autoridade, que ele chega diante de Acabe e diz: olha só, como você tem virado as costas para Deus, Deus fechou os céus. Não vai chover nesta terra. E agora por 3 anos e 6 meses, a terra não verá chuva, haverá escassez, fome. Samaria, Judeia e Israel viverão dias em que todos clamarão por água, porque nesta época a única coisa que mantinha a vida chamava-se água. Não adiantava ter ouro, ter prata, ter riqueza, ter gado, ter jumentos, mulas, cavalos, bodes, cabritos, ovelhas, porque se não tivesse água tudo ia à deriva. As pessoas tinham ouro e prata, mas não tinham água para beber. Toda a terra então clamava. Elias retira-se de Acabe. A Bíblia diz que Deus agora vai conservar por um período. Há 2 momentos na vida de quem tem uma chamada de Deus. Preste muita atenção. Há o momento do confronto, e logo após o confronto vem a retaliação sobre o ministério de quem profetizar. Quando você profetiza na sua igreja, quando você profetiza na sua família, quando você profetiza na sua cidade, quando você profetiza na sua convenção, Deus fala na sua boca, mas a retaliação virá sobre você. E nesse momento então é que entra o que eu tenho de Deus para a sua vida. Elias recebe a retaliação de Jezabel e de Acabe. Se algum poderia dizer, então vai para cima, vai para a dividida, parte para a dividida com Jezabel, com Acabe, Deus é com você. Mas nem Deus trabalha dessa forma. Às vezes se esconder, às vezes fugir, às vezes se guardar, não é medo, é estratégia. Deus muitas vezes te esconde por estratégia. Há momentos em que todos estão te buscando para te matar, e as pessoas não te encontram, não te vê. Por que, pastor? Porque na vida de um homem de Deus e na vida de uma mulher de Deus, há momentos em que Deus te expõe, e há momentos em que Deus te guarda. Há momentos que você está em evidência, e há momentos que você é retirado da evidência. Há momentos em que Deus diz: aqui está o meu homem, aqui está a minha mulher. Mas há momentos que as pessoas vão olhar para você e não vão ver nada, não vão ver nem Deus na sua vida, e você às vezes nem você vai se reconhecer mais, e vai dizer: o que é que está acontecendo comigo? Calma, é o tempo do esconderijo de Deus. Você se torna invisível na terra. As pessoas não te notam, não te valorizam, não te reconhecem, não te estendem a mão, não te abraçam, não diz: aqui está ele, aqui está ela. Pelo contrário, vão te humilhar, te desdenhar, vão dizer assim: acabou, não tem mais jeito, terminou, esse aí já era. Mas é o momento em que Deus vai dizer: calma, eu estou só guardando ele. E no momento do esconderijo de Deus, você tem que aguentar calado, suportar tudo e todos, porque no momento do esconderijo de Deus não adianta advogado, não adianta processo, não adianta arma, não adianta batalha, não adianta mídia, não adianta mídia social, não adianta reclamar com o pastor, com o irmão, com a irmã, cobrar de alguém. Não tem jeito. É o momento em que tudo se cala, o céu fica de bronze, Deus te coloca dentro de uma caverna. Mas é neste momento em que Deus vai dizer assim: eu estou tratando, colaborando, estou lidando com você, porque aí dentro de você Ele vai tirar uma essência tão forte, mas tão poderosa, porque só quem já passou pelo tempo do esconderijo de Deus é que sabe quando a hora da ascensão chega. Ninguém pode parar aquele que é Deus. Tem um projeto e uma promessa santa. Eu vou trazer a notícia de Deus aqui. Quem tem uma promessa de Deus que não realizou ainda, levante a mão. Quem tem uma promessa de Deus que não aconteceu ainda, faz assim com a mão. Faz assim. Quem está esperando essa promessa há 10, há 15, há 20, há 30 anos, há 6 meses, há 7 dias, não importa. No tempo do esconderijo de Deus tem só que aguardar, porque quando Ele resolver te apresentar, senhores e senhoras, Sapucaí, o Vale dos Sinos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vai ficar pequeno para a glória e a dimensão da prosperidade de Deus na sua vida. Quem entende isso, recebe essa palavra, dá um grito de glória para adorar o Senhor que está aqui.
Pastor Jonatas mesmo, que eu conheço há muito tempo, o Deus chegou agora e tirou ele do esconderijo, porque onde eu passo é só ele que está pregando agora nesse Brasil, uma coisa linda. Deus te abençoe. Então olhe para mim. Nesse momento aqui, Elias vai passar por 4 etapas. Quantas etapas? Ele vai passar por 4 etapas. A primeira, ele vai para o ribeiro beber da água que Deus havia conservado para ele. A segunda, ele vai para no próprio ribeiro ser conservado e mantido por corvos, sendo alimentado por pão e carne. Escuta aqui, a ciência diz que quando um corvo tem fome, ele mata até o filhote para comer. 3 anos e 6 meses que não chove na terra. Imagine se esses corvos estavam com fome. Mas quando Deus está cuidando de alguém, de um profeta, ele faz corvo faminto jejuar e levar picanha no bico para alimentar profeta na caverna. No momento do corvo vai para a casa da viúva, sendo sustentada por uma pobre viúva. O azeite e a farinha não terminou e o profeta comia da casa da viúva. Até que então vem a 4ª fase, onde ele foi alimentado por anjo. Mão direita lá em cima, dedo de profeta, assim, dedo de profeta. Sorriso pentecostal, dá um glória a Deus. Pastor, está faltando um dentinho. Bota uma mãozinha assim, esconde o buraquinho. Isso. Qualquer coisa, segunda-feira, passa lá no consultório da doutora aqui, que ela dá um jeitinho no seu dentinho. Então levanta o dedinho de profeta, aponta para o narizinho de quem está do seu lado, assim, à direita e à esquerda. Abre um sorriso lindo para ele, sorriso pentecostal, sorriso com barulho, diga aleluia. Diga, sabe qual é o problema de muito profeta? Ele não entendeu, diga de novo, sabe qual é o problema de muito profeta? É que tem gente querendo ser alimentado por anjo, sem antes passar pelo ribeiro, sem antes ser alimentado por corvo, sem antes passar pela casa da viúva. Só tem um jeito de ver milagre do céu, tem que primeiro passar pela escola aqui da terra. Quem está entendendo isso, dá um grito de glória, é o Senhor que está aqui. Elias é o ícone da época, todos queriam saber onde é que está o meu senhor Elias. Acabe manda exércitos procurá-lo em todos os reinos da terra. Ele é o inimigo número 1, persona non grata em Israel. Eu creio que se tivesse hoje na internet, naquela época, a foto dele estaria estampada em todas as mídias que pudesse existir na época, dizendo assim, procurado, vivo ou morto. Toda a terra queria encontrar Elias. E agora aparece um personagem na história. Um personagem que é citado poucas vezes na Bíblia, se não apenas 2. Chamado de Obadias. Esse Obadias aqui, não confunda, senhores e senhoras, não é o profeta Obadias do livro de Obadias, esse é outro, até porque não são contemporâneos, este é muitos anos antes. Este Obadias aqui é contemporâneo de Elias e de Eliseu. E a Bíblia diz que ele encontra Elias pelo caminho, ele está levando seus cavalos e mulas, que na verdade eram de Acabe. E Acabe havia dado uma ordem a Obadias, que era mordomo, servia no palácio. Mas a Bíblia diz que este Obadias, além de ser um homem que temia a Deus desde sua mocidade, era um homem caridoso, e além de ser caridoso, ele era um profeta. Se era profeta e estava vivo até agora, é porque havia 2 coisas acontecido em sua vida. A primeira, ou Deus havia agido de misericórdia com ele, ou havia feito uma concessão com Jezabel e comia na mesa de Jezabel. Eu creio que a primeira é mais certa, porque este homem, além de ser um profeta, temente a Deus, e diz a Bíblia que temia a Deus desde sua mocidade, ele também havia usado de benevolência, de benignidade, de bondade, de misericórdia, e havia sustentado 100 profetas do Senhor, em 50 e 50 colocados na caverna, em um buraco, uma cova, e o sustentado com pão e com água. Este Obadias, profeta, encontra Elias no caminho, se ajoelha diante dele, cai diante dele, e diz a Bíblia que ele não só se ajoelha diante de Elias, mas planta, chora, e começa a urrar em alta voz: és tu, meu senhor Elias? E Elias disse: sim, sou eu, seu senhor Elias. Ele disse: sou eu, Obadias, teu servo. Temo ao Senhor desde minha mocidade. Tem mais: guardei nas cavernas 50 e 50 profetas, 100 deles os mantive com pão e com água. E ele disse: por onde andaras? Porque o meu senhor Acabe está lhe procurando em toda a terra. E ele disse: diga a Acabe que eu estou aqui. E ele disse: como eu direi? Eu não só posso ser louco. Se eu for a Acabe e disser: aqui está Elias, e se eu voltar aqui, e o Espírito de Deus tiver lhe retirado daqui, e o levado de um lado ou de outro, não sei para onde, lhe teletransportado, ou lhe conduzido, ou levado pelos ares, e eu chegar aqui, o senhor não estiver neste lugar, Acabe certamente vai me matar. E ele disse: não, vive o Senhor teu Deus, que hoje mesmo me mostrarei a Acabe. Preste muita atenção. Este Obadias aqui participa desta passagem bíblica.
E eu tenho certeza que ele, depois de um capítulo a seguir, ele vai estar também em outra. Era a passagem quando Elias está no Monte Carmelo, derrotando os profetas de Baal. E a Bíblia diz que fogo caiu do céu, consumiu o holocausto, lambeu a água e matou os profetas de Baal e de Azera. Este Obadias aqui então participa de um momento único, singular. Participa de um momento em que eu tenho certeza, nunca mais ninguém poderia esquecer. Você já pudesse imaginar? Se um dia você estivesse em um monte, visse o fogo de Deus caindo do céu, Elias orando a Deus, os profetas de Baal e de Azira se retalhando, se cortando, se mutilando, se autoflagelando, e mesmo assim você perceber que o único Deus que está no céu é o Deus de Israel. Participado de um dia como este, de um momento como este, eu tenho certeza que eu, pastor Paulo Marcelo, nunca mais esqueceria, nem vocês. Mas muito mais do que isso, se este homem aqui viu Elias usar o poder de Deus sobre a sua vida, e a Bíblia diz que mais do que isso, ele servia Acabe no palácio. Eu tenho certeza que lá no palácio ele ouvia todos os dias as histórias de Elias, para onde Deus o levou, o conduziu, e até mesmo o dia em que o carro e a carruagem, o vento e o redemoinho tomou Elias e o conduziu para os céus, e a sua capa caiu sobre Eliseu. O que eu quero lhe chamar a atenção é que este homem aqui estava no lugar certo. Ele foi aonde o milagre estava acontecendo. Ele viu o milagre acontecer. Ele conhecia o homem que Deus estava usando para o milagre acontecer. Se fosse hoje, Obadias ia olhar para Elias e falar assim: Elias, eu tenho todos os seus DVDs. Eu conheço todas as suas mensagens. Eu lhe sigo no Instagram. Eu te conheço. Eu tenho o seu aplicativo na internet. Elias, eu te conheço. Eu te admiro. Lá em casa, a gente fica todo dia chorando com as mensagens que Deus te deu. O que eu quero chamar a atenção dos senhores é que este homem aqui conhecia a história dos milagres de Elias, conhecia a vida do ministério de Elias, conhecia a chamada da vida de Elias, já tinha ouvido falar dos milagres que aconteceu na casa de Elias. Mas este homem aqui, chamado Obadias, ele vai voltar do Monte Carmelo, vai sair da época da escassez da fome, vai ouvir falar que chuva voltou a cair na terra e vai voltar para sua casa. Vai contar para sua família exatamente tudo o que havia acontecido e todos os milagres que aconteceu. Mas o final da história deste homem é que me chama a atenção. E é isto que eu quero refletir com todos vocês aqui. Um dia eu fui ler a Bíblia, eu fui pensar: quem é esse Obadias? Por que a Bíblia citou ele? Por que ele aparece na história de Elias e depois a gente não tem mais informação acerca dele? Quem era ele? De onde ele veio? Para onde ele foi? O que aconteceu com o final da história dele? Porque um homem que viu fogo cair do céu, viu uma nação ser mudada, viu chuva voltar a cair, a vida deste homem tem que ser vivenciada só em milagres, em prodígios, em sinais, porque quem tem uma experiência dessa com Deus não pode ser mais a mesma pessoa. Mas é isto que aconteceu com este homem. Teve uma experiência com Deus, mas não era uma experiência dele, era uma experiência de Elias. Há muita gente que veio aqui a AME, veio aqui porque ouviu falar de um pregador, ouviu falar de um cantor, ouviu falar de uma cantora, veio aqui porque conhece as pessoas que estão passando por este altar, e você admira os ministérios das pessoas que por aqui vão passar e já passaram. Você já viu milagres acontecer aqui? Eu tenho certeza que os pregadores que por aqui passaram, fogo já caiu do céu, sacrifícios já foram levantados, chuva já caiu, milagre já aconteceu. Eu tenho certeza que aí nos bastidores, nas barracas, você deve ter comentado com alguém: você viu aquele momento que a irmã cantou aquele hino, que o pregador pregou aquela mensagem, meu Deus, que coisa linda, tinha um irmão do meu lado sendo arrebatado, o outro do meu lado falando línguas estranhas. E como é que você vai sair daqui? Você vai sair daqui só contando a história de Elias? Vai sair daqui só contando a história de Eliseu? Vai sair daqui só contando a história dos profetas? Não, senhores e senhoras, Deus não te trouxe a AME para contar a história do pastor Paulo Marcelo, do pastor Marco Feliciano, do pastor Medina, do pastor Jonatas, do pastor Mariano. Deus não te chamou aqui para contar a história dos homens e mulheres que por aqui passaram. Deus te trouxe aqui a AME porque você vai sair daqui tendo uma história sua para contar, um milagre seu para contar, uma experiência sua para contar, algo grande na tua vida para contar. Você não está entendendo? Então você vai entender. Pega na mão de quem está à sua direita, segura a mão de quem está à sua esquerda, levante a mão direita desse irmão e a esquerda dele, chacoalha a mão dele para lá e para cá, diga: chegou a hora de você parar de viver de milagre dos outros, contar a história dos outros, experiência dos outros. Você vai sair da AME dizendo: eu tenho milagre para contar, eu tenho experiência para contar, eu tenho ministério de Deus para contar. Todos de pé. Quem tem uma Bíblia, abra comigo, por favor. A Bíblia. Nós estamos no primeiro livro dos reis. Vamos lá para o segundo livro dos reis.
o capítulo de número 4, no versículo 1. Vamos ver como é que esse homem terminou essa história. Aleluia. Quem já encontrou, diga amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu. Olhe para mim. O defunto no caixão chamava-se Obadias. Esse homem viu fogo cair do céu. Esse homem pegou na mão de Elias, abraçou Elias, contou as mensagens que Elias pregava, assistiu às mensagens de Elias, mas morreu sem ver milagre na sua casa. Porque ele foi aonde o milagre estava, mas ele voltou sem milagre para casa. O milagre está acontecendo em Sapucaia esse final de semana, mas você não vai voltar para casa sem levar um milagre. Você não vai voltar para casa sem ter uma experiência com Deus. Levante a mão direita para o céu e a esquerda também. As duas lá em cima. Quem tem duas mãos, coloca a Bíblia na cadeira. E eu quero que você chacoalhe as mãos assim lá em cima, com alegria, como se você estivesse alegre, feliz. Pastores, eu não estou alegre, então pelo menos finge. Levanta as duas mãos e tenta, porque a alegria do Senhor vai chegar sobre a sua casa hoje. A felicidade do Senhor vai chegar sobre a sua vida hoje. Levanta as tuas mãos para o céu. E eu quero ouvir o barulho de quem acredita que nesta tarde tem milagre na tua casa para comprar. Levanta as tuas mãos para o alto. Lá em cima, faz com alegria. Eu estou cansado de pregar para gente que acredita em milagre dos outros, mas não tem milagre na casa. Eu estou cansado de gente que termina de uma mensagem, a gente prega 1 hora, 2 horas, 3 horas, desce ali no púlpito, alguém chega para mim: pastor, ore por mim, porque eu estou precisando de um milagre. Eu digo: mas em qual culto você estava? Eu acabei de pregar, estou todo suado, transmiti tudo que Deus mandou em transmitir, você ainda não acredita no que está ouvindo. Entra por aqui, sai por aqui. A nossa geração tem que parar de contar milagres de internet, milagres de DVD, milagres de YouTube. Você tem que chegar em casa, reunir a família e diz: aqui em casa, hoje vai ter um milagre para a gente contar. Quem acredita que hoje vai ter milagre na sua vida para contar, levanta a mão direita e dá um grito de glória, patrão. Eu estava essa semana meio saudosista. Alguém me mandou: pastor, eu conheço o senhor há muitos anos. Mandou uma foto de eu pregando há uns 10 anos atrás. Eu dei uma olhadinha assim, falei: meu Deus, o tempo passou, o cabelo está acabando, as marcas de expressão chegaram. Ainda bem que inventaram o Botox, né? O tempo passa. Eu não quero terminar minha vida sem ter uma história para contar. Eu não quero terminar minha história nesta terra dizendo: eu só passei por ela. Eu quero chegar no céu dizendo: eu passei lá, Senhor, mas eu fiz, eu preguei, eu vi fogo cair do céu, eu vi milagre acontecer, eu profetizei, eu cantei, eu compus, eu preguei, eu fiz alguma coisa, eu construí uma igreja, eu levantei um ministério, eu fiz alguma coisa para Deus, eu preguei para alguém no meu colégio, na minha faculdade, no meu trabalho, eu falei alguma coisa de Deus para Deus. Deus me trouxe aqui porque eu não sei qual é o destino que Ele tem para você. Eu não sei se você vai durar 600 anos ou vai durar 6 horas. Eu não sei quanto tempo vai terminar a sua vida nessa terra, porque a vida é um segredo que só Deus tem. Eu não sei quantos anos Deus vai te permitir viver aqui, mas em nome de Jesus, você não vai ter que deitar num caixão para ver milagre. Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré nesta noite. Os Elias de Deus estão aqui, mas os Obadias também estão aí. E chegou a hora de você assumir o papel de Elias, porque Elias o Senhor está tirando. Chegou a hora de levantar Obadias da terra, para fazer o que ninguém fez, para pregar o que ninguém pregou, para realizar o que ninguém realizou. Levanta as duas mãos, de 2 em 2, de 3 em 3. Eu quero que você vire de frente com alguém que esteja aí do seu lado. Vire de frente, à direita, à esquerda, mas não encosta nele não, porque às vezes fica constrangido. Levanta as mãos como se fosse profetizar. Eu aprendi que a unção de Deus, ela é transferível. Ela passa de um para o outro.
E eu estou recebendo uma autoridade de Deus aqui hoje. Há uma chuva de dons espirituais vindo sobre Sapucaia. Da unção que Deus me deu, da graça que está sobre a minha vida, da unção que Deus deu aos profetas, levitas, homens e mulheres de Deus escolhidos que estão aqui, ao pastor Alexandre Brito, que daqui a pouquinho vai pregar, e está ali no hotel jejuando há 4 dias, eu fiquei sabendo, sem sair do quarto. Então imagina o que é que vai sair aqui hoje. Levanta as tuas mãos para o céu, olha nos olhos deste crente, desta mulher de Deus, deste homem de Deus, e diga: se Elias for, Deus tem um Obadias para levantar. Chegou a hora, você vai ter que ter milagre antes de sair daqui hoje. Vai ter que mandar uma notícia para tua casa: eu estou voltando para minha cidade levando milagre, porque eu não fui na AME para ver milagre dos outros, eu não fui na AME para ver milagre na casa dos outros, eu vim na AME porque eu quero ter milagre na minha casa para contar, milagre na minha casa para contar. Dá um abraço nesta pessoa, dá um abraço nesta pessoa. Meu povo. Quantos querem ter uma experiência que nunca teve com Deus? Não, você não está entendendo. Quantos querem ter uma experiência que nunca teve com Deus? Vem aqui na frente. Vem aqui pertinho. Corre! Corre! Vocês me perdoem, eu mandei soltar, mas segura só um pouquinho que Deus me dá uma revelação aqui. Desculpa, já vocês vão se cantar. Como é que é o nome de vocês? Mike e Diego. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu prego no Rio Grande do Sul há 17 anos. Eu conheço esse estado aqui mais do que muito gaúcho. Desde o Chuí, Rio Grande, Pelotas, vai subindo. Lá para o outro lado, Bagé. No litoral, na divisa com o meu Paraná, em Passo Fundo, Santa Maria. Conheço esse estado um pouquinho. Já rodei muito o estado do Rio Grande do Sul. E eu estava no aeroporto, cheguei agora há pouco, e um pregador me encontrou lá, não precisa falar o nome, né, pastor? E ele me disse assim: pastor do céu, será que os gaúchos gostaram de mim? Porque é difícil pregar aqui no sul, né? Eu disse: os gaúchos são um pouquinho diferentes, eles ficam te observando. Mas por que eles são assim, pastor? Porque eu falei: porque o estado do Rio Grande do Sul é o único estado brasileiro que não foi explorado, foi colonizado. Aqui é um estado tradicional. Os alemães e italianos tomaram esse estado e colonizaram, deixaram aqui uma tradição. Então, na verdade, os gaúchos são europeus. Tem uma região lá que tem uma mistura com os uruguaios e argentinos, mas a maioria é descendentes de europeus. Então, eles são tradicionais. E eu disse: só que tem mais um problema. O estado do Rio Grande do Sul, além de ser um dos estados mais ricos do Brasil, é um dos estados mais fechados para o evangelho. Esse estado é o menor índice de evangélicos dos 27 do Brasil. Tem menos crentes aqui nesse estado. E o pastor está me dizendo que é o último ano. Só ele acredita nisso, tem mais alguém? Então preste atenção. E por quê? Porque às vezes a gente fica olhando demais para Elias, admirando Elias, vendo Elias, comprando os DVD de Elias, assistindo Elias no YouTube, visitando as mídias sociais de Elias, chora com os hinos que Elias canta, fica na frente da televisão vendo Elias. Mas Deus está querendo fazer você virar Elias. Chega a hora de você parar de admirar e ser admirado. Chega a hora de você ir atrás de Elias e as pessoas correrem atrás de você para receber de Deus na sua vida. Deus vai me dar agora algo especial para a sua vida. Do que Deus me deu, Ele vai derramar sobre você. Há uma glória, uma unção, uma graça, algo sobrenatural que vai ser derramado sobre a sua vida aí agora. Eu sei que talvez você fica tímido, olha para o lado, fala: mas e se eu começar a pular aqui, saltar e correr? O que esse irmão vai pensar a meu respeito? Você deve falar assim: bate, o que esse irmão vai pensar a meu respeito, guri? Você não vai se importar com esse guri, com essa guria que está do teu lado. Você vai deixar a glória de Deus te tocar. Porque você vai sair daqui se preocupando não mais com o ministério de alguém. Você vai se preocupar com o ministério que Deus vai te dar. Porque você vai ler a Bíblia diferente, você vai abrir a boca diferente a partir de hoje. Quantos querem ter uma experiência que nunca teve com Deus? Agora olhe para cá, olhe para mim. Olhe para mim. A partir deste momento aqui, a sua vida não será mais a mesma.
Pastor Wagner Medina, eu conheci ele quando ele assumiu a igreja. Ele estava, quantos dias na igreja? 6 meses? 30 dias o senhor assumiu o pastor da igreja. 30 dias, ô pastor Leomar, 15 dias ele é pastor da igreja. Aí ele me trouxe para pregar no primeiro congresso, só eu e ele. E ele falou para mim, muito humilde, chegou para mim e falou assim: pastor, vou te falar uma coisa, pastor, eu não sei nada disso aqui. Eu vim do mundão aí, sou um empresário bem sucedido, mas eu era doidão nessa terra aí fora. E Deus me deu isso aqui, eu estou assustado, parece que eu não sei o que eu vou fazer. E eu olhei para ele e falei assim, eu olhei para ele, mas não disse, mas eu pensei comigo: está o homem que Deus precisava aqui no estado do Rio Grande do Sul. E de lá para cá foi acontecendo. Só que hoje, onde a gente chega aqui no estado do Rio Grande do Sul, tem 2 coisas que acontecem: ou as pessoas amam esse homem ou odeiam ele. Ou fala bem ou fala mal, não tem meio termo, é 8 ou 80. É o que vai acontecer com você a partir de hoje. Porque quem te admirava vai te odiar, e quem não te respeitava vai te admirar. Está preparado para ser perseguido, caluniado, para acordar de madrugada e não conseguir dormir, ter que ficar de joelhos a noite inteira? Está preparado para começar a ler a Bíblia e não conseguir parar, ter que mergulhar nela, e Deus vai te revelando e você vai mergulhando nela e não consegue parar mais? Está preparado para sair do WhatsApp, para entrar na oração? Está preparado para sair do Facebook e entrar nos livros de Deus, da sua palavra? Está preparado para sair daqui voando de dentro desse ginásio? Está preparado para sair daqui carregado daqui esta noite, esta tarde? Está preparado, meu irmão? Não, eu vou repetir, vou perguntar de novo, é só uma vez. Quem está preparado para a mudança de Deus na sua vida? Levanta a mão e dá um grito de glória. Levanta as tuas mãos para o céu, fecha os olhos. Isso. E diga bem forte comigo em oração, diga: Deus. Eu não entendi. Deus. Mais forte, Deus. Se eu sou um escolhido, uma escolhida, para mudar o estado do Rio Grande do Sul, diga: para mudar esse estado, para influenciar esta geração. Se eu sou um escolhido para influenciar vidas, a minha família, a minha casa, a minha cidade, diga: aconteça o que acontecer. Não, eu não entendi, fala forte, porque está diminuindo a força? Está com medo? Diga: aconteça o que acontecer. Haja o que tiver, passe o que tiver que passar, não importa, Senhor. Eu aceito esse desafio. Eu quero fazer com as minhas forças, com as minhas limitações, com os meus defeitos, com as minhas fragilidades, com as minhas fraquezas. Não importa. Usa-me, 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 usa-me. Vai, 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 vai. Só quem quer aquilo que não recebeu ainda na sua vida, pega agora. Abraça alguém, pula, bate palma, corre, abraça alguém, dá um grito de glória, cai de joelhos, recebe o peso da glória de Deus na sua vida. Depois de mais um dia de milagres, Jesus desce. Quem quer daquilo que Deus me deu, levante a mão direita para o céu, aí em cima. Diga: Deus, coloca fogo nas minhas mãos, a autoridade de Deus. Diga: eu não quero sair daqui só para contar a história de Elias. Eu quero sair daqui para fazer uma história para ser contada. Só quem recebe essa autoridade de Deus na sua vida, só quem crê que essa autoridade está sobre você, coloca a mão no ombro de alguém e começa a orar por ele. É a primeira pessoa. Se Deus colocar a palavra na tua boca, pode profetizar. Canta, meus filhos, adore, adore. Eu vou esperar você adorar. À espera de um milagre, quando de repente 4 homens de fé se aproximam, traziam paralítico deitado em sua cama para ser curado. Tentaram entrar pela porta, mas não deu. Foram na janela, a multidão interrompeu. Quem sabe alguém diz: já está tudo acabado. Quando um dos 4 homens gritou: vamos subir pelo telhado.